Esse vai ser um vídeo um pouquinho mais difícil para eu fazer, porque o tema é muito delicado e é um território muito perigoso de se entrar, se você não entrar com cautela, porque as palavras têm poder, então eu tenho que cuidar muito com as palavras que eu vou usar aqui. E você também, quando for se referir a esse tema com alguém ou consigo mesmo e Deus nas suas orações, tome muito cuidado, porque as palavras têm poder. Fala, mulheres! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma vivência minha, sobrenatural, uma história que vem lá da minha infância e que se desenrolou até hoje. E hoje, digamos que foi resolvido, encarei esse problema de frente e graças a Deus, hoje eu tive um destravar nessa área que eu vou compartilhar com vocês. Eu até compartilhei no meu Instagram uma introdução a esse tema. Há muito tempo eu venho sentindo e vendo Deus me chamar nas madrugadas para falar com Ele. Só que eu tinha uma trava até então nesse quesito, porque eu tinha medo do sobrenatural. Várias vezes eu acordei às 3 da manhã, várias vezes alguma coisa me acordava, às vezes eu acordava sozinha e eu sentia que era para eu levantar, que era para eu falar com Deus, porque, né, todos esses anos caminhando com Deus, a gente, né, vai tendo o entendimento de que existem uns horários em que o mundo espiritual está mais sensível, na verdade a gente está mais sensível, nosso espírito está mais sensível para ouvir a voz de Deus, mas também para ouvir outras coisas que não são a voz de Deus. Então era esse meu medo. E aí há um mês atrás, mais ou menos, aconteceu algo que foi assim o start para eu pensar, não, agora é chegada a hora. 2 noites seguidas o Theo acordou às 3 da manhã. A primeira noite foi meu marido que pegou ele, que daí o Theo acorda e vai lá para o nosso quarto. E aí de lá a gente leva ele para o quarto dele para ele dormir novamente. A primeira noite foi meu marido que pegou ele, levou para dormir. E engraçado que naquele dia eu pensei, eu acho que era para eu ter feito isso. Mas sabe quando você acha, não, é coisa da minha cabeça, já vem esse pensamento, já logo passa a noia que a gente acha que tá entrando. E aí, quando aconteceu de novo na noite seguinte, eu pensei, não, agora sou eu que tenho que fazer isso. Aí eu fui, peguei o Theo, levei pro quarto dele, coloquei ele para dormir. Saindo do quarto dele, me veio imediatamente as palavras de um profeta que eu sigo aqui no YouTube. Ele falando, às vezes os seus filhos estão acordando de madrugada porque é Deus te chamando para falar com ele. Quando veio essa frase, eu pensei, é Deus. Por que veio justamente agora isso na minha cabeça? Aí eu entrei no banheiro. Medo, né, gente? O medo me perseguindo. Entrei no banheiro, que ali é era um lugar mais seguro pra mim. Entrei no banheiro e falei, Deus, eu tô aqui? É o Senhor? E aí eu ficava em silêncio e não ouvia nada. E aí eu voltei a dormir, mas aí voltei pra cama e ficou aquilo. Você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. E mais alguns dias se passaram e eu com isso na cabeça, você precisa fazer isso. E por que eu tenho tanto medo? Porque na minha infância, ali pelos 7 aninhos, 8 anos, não lembro ao certo, eu comecei a ver coisas, ver espíritos. E eu sei que muitas pessoas têm essa experiência, tiveram essa experiência, alguns tomaram rumos diferentes, outras, como eu, tiveram bloqueios, porque isso não é, nem sempre é algo bom, geralmente é algo ruim, porque a criança ela tem muita sensibilidade. E o inimigo sabe disso, e ele tem algumas informações que a gente, criança, não tem, principalmente com relação ao propósito, porque a gente já nasce com um propósito. E quando o inimigo ele supõe que a gente tem um chamado que possa atrapalhar ele no futuro, ele já começa a querer cortar ele na raiz, entendeu? É mais ou menos isso. E aí eu comecei a ver coisas de madrugada. A primeira coisa eu lembro até hoje, como se fosse hoje. Eu acordei de madrugada, estava virada para a parede. E aí quando eu fui virar de lado para me ajeitar na cama, eu dei de cara com uma pessoa do lado da minha cama, ajoelhada. E com o sinal assim. Como se estivesse orando, não estava olhando para mim, graças a Deus. Mas eu lembro do cabelo, era um homem, mais ou menos uns 30 anos, e cabelo mais loiro, um loiro queimado, jogado assim para trás. A roupa era meio marrom com verde, enfim, e estava olhando assim meio para a parede, para cima. Aí eu lembro que eu levei um susto, como foi a primeira vez, eu pensei, eu acho que é coisa na minha cabeça, eu fui fixando os olhos para ver se era mesmo, se eu estava vendo mesmo aquilo que eu estava vendo, ou se era coisa da minha imaginação. E eu lembro que eu fixei, por isso que eu não esqueço, porque eu fiquei muito tempo olhando. E aí quando eu vi que aquilo não sumia, que não era fruto da minha imaginação, que aquilo estava realmente ali, eu fui para baixo da coberta e
comecei a tremer inteira com muito, muito, muito medo. E aí eu fiquei ali, eu tava sentindo ainda que alguma presença, que ainda tava alguma coisa ali muito forte e eu não, sem coragem. Aí eu espiei um pouquinho e ainda tava ali. Ali eu fiquei com medo e não sabia orar, não sabia, não pertencia ainda a esse mundo. Sei que tem crianças que nascem em berço cristão e que sabem orar, sabem chamar Jesus, e eu não sabia, não cresci, não nasci nem cresci num berço cristão. Então minha reação foi só cobrir a cabeça e ir ali, ficar suando de calor e me acolhendo. E aí eu lembro que daí eu adormeci, porque eu acordei no outro dia, cedinho, e eu lembrei. E aí eu olhei, não tinha nada, já tinha amanhecido o dia, e eu, aliviada, eu lembro que daí eu contei pra minha mãe. Provavelmente ela orou, né? Como toda mãe, acredito que faria, orar pelos seus filhos para que isso ali passasse. Só que não passou. Nos outros dias, nos próximos dias, eu fui vendo coisas, acho que não eram todos os dias, porque eu não lembro, assim, de muitas sequências, mas eu lembro, assim, de outras figuras, vieram figuras femininas, coisas, outras que eram mais vultos, outras que era uma presença, eu sentia, eu via, sabe quando você vê com o rabinho do olho que tem uma coisa na janela, e aí eu não tinha coragem de olhar, porque se eu olhasse, tinha certeza que se eu olhasse eu ia ver alguma coisa, então foi, assim, perturbador. Como criança medrosa que eu era, eu tive muito medo. Isso com o tempo foi diminuindo, por eu não estar aceitando, né? Hoje eu entendo que isso eram os meus olhos espirituais abertos, muita sensibilidade, muitas crianças têm essa sensibilidade, todas as crianças têm mais sensibilidade espiritual e com algumas acontecem essas coisas. E eu me fechei para isso, eu não aceitei isso e não tinha maturidade alguma, criança, né? E aquilo foi diminuindo, foi diminuindo. Eu lembro que a última coisa que eu vi, eu já tinha uns 19 anos, porque eu lembro que eu trabalhava numa escola de ensino profissionalizante, eu já estudava informática na época, fazia faculdade de sistema de informação, dava aulas de informática. E a gente estava nessa escola, na recepção, e eu lembro que eu estava de frente para um corredor que dava para as salas de aula, e já tinha acabado todas as turmas, e a gente já estava ali só conversando antes de ir embora, e a escola ia fechar. E aí eu olhei e vi que passou uma pessoa de uma sala para outra, bem rápido. Eu pensei, nossa, tem um aluno perdido lá dentro. Eu vou lá buscar, porque senão ele vai ficar fechado aqui dentro da escola. Daqui a pouco a gente fecha, ele tá lá dentro. Fui até lá e não tinha ninguém. Aí, claro, voltei toda arrepiada. Eu lembro que até comentei com as pessoas, né, ali, mas não tinha ninguém. E foi a última vez e eu lembrei, poxa, ainda tem isso, ainda eu tô vendo. E eu queria que isso se fechasse, que isso parasse. Passado mais algum tempo, eu lembro que eu já estava com o meu ex-marido na época, morando na casa dos pais dele. E todo mundo já tinha saído pra trabalhar, inclusive ele, e eu fiquei sozinha em casa, estava na cama ainda, porque eu trabalhava só à tarde até horas da noite. E eu lembro que eu ouvi um barulho já cedinho, todo mundo tinha saído, ele tinha acabado de sair, eu ouvi um barulho, e eu pensei que era ele voltando, né, porque esqueceu alguma coisa. E aí quando eu fui levantar pra chamar, ver se era ele, eu senti, meu corpo todo paralisou, eu só conseguia mexer um pouquinho assim a cabeça, mas parecia que tinha alguma coisa me sufocando, me segurando pra eu não levantar, não deixava eu parar. E aquilo me deu muito medo. Eu lembro que durou alguns segundos, mas parecia uma eternidade, que eu queria me mexer e não conseguia. E até que parece que soltou, assim, de vereda, como fala, e aí eu até levantei, assim, ligeiro da cama, levantei e pra ver se era alguém, e não era ninguém. Todo mundo já tinha saído, a casa inclusive estava trancada, porque eles não sabiam que horas que eu ia acordar, né? Então deixavam trancada para minha segurança e não tinha ninguém em casa. Foi a última coisa assim sobrenatural que aconteceu comigo, graças a Deus. Mas isso me plantou medos que eu queria me fechar e não ver. Eu não queria ter esses olhos abertos. E graças a Deus eu nunca mais vi, mas o medo estava aqui, como eu falei. Desde quando eu me converti, comecei a caminhar com Jesus, que foi quando eu engravidei do Theo, ou seja, mais de 4 anos, 5 anos praticamente, eu comecei a sentir algumas vezes vontade de orar de madrugada, mas só de pensar, eu já, não, eu já pensava, não, isso eu não consigo, isso eu não posso. Madrugadas pra mim era algo assim, gente, pra vocês terem uma ideia, eu seguro o xixi pra não ter que levantar e ir no banheiro. O nível do meu medo era esse. De não ir nem no banheiro de madrugada, acordava de madrugada com a bexiga explodindo, mas eu segurava. E só ia de manhã cedo. Quando amanhecia, eu agora corria pro banheiro, tava apuradíssima, mas de madrugada, difícil ir no banheiro, eu sempre segurei. Esse ano, especificamente, eu comecei a ter muitos sonhos com batalhas
espirituais, com ataques espirituais, e aí eu vendo, parecia um aviso de Deus, um convite, dizendo assim, venha e vença esse medo comigo, você precisa. É como se Deus estivesse dizendo, você está subindo de nível, eu estou te levando para um próximo nível, mas sem você vencer isso, não é possível. Você precisa vencer esse medo, você precisa vir comigo. Nesse mês que eu entrei em propósito, fiz o propósito do mês de julho, sem Instagram, que eu orei muito, mas não era de madrugada. Aí encerrou esse mês, eu já engatei um próximo propósito que foi esse. Então eu me propus, eu decidi, ok, eu vou orar nas madrugadas, mas o objetivo principal não era esse. Eu sabia que se eu fizesse isso, se eu simplesmente buscasse a presença de Deus nas madrugadas, isso iria vir como brinde, né? Então eu decidi fazer esse propósito, mas com uma outra intenção, muito mais forte que isso, que envolve algo da minha área pessoal. Então eu fui atrás disso, para Deus me ajudar com isso, e eu sabia que, consequentemente, Ele destravaria esse medo. E aquela coisa, vou matar 2 coelhos com uma cajadada só. E foi o que aconteceu. Eu entrei com esse propósito às 3 da manhã, então 2h59 o celular despertava e eu acordava de madrugada para orar. E aí o que eu fiz? Eu levantava, ia no banheiro, e aí eu tenho uma poltrona no andar de cima, fora do nosso quarto, na área externa ali do quarto, tem uma poltrona, uma mesinha, então ali foi meu local, meu quarto de guerra, para iniciar esse propósito. Então eu acendia a vela e começava a falar com Deus, lia algum versículo que Ele me chamava para ler, e orava. E no primeiro dia Deus já me deu revelações. Primeira noite eu tive um sonho que eu estava com uma Bíblia na mão, num culto, num lugar que eu nunca vi, com um pastor, um pregador que eu nunca vi na vida também. E a Bíblia era uma Bíblia também que eu nunca vi na vida, era bem maior que a minha. E são elementos do sonho que trazem essas revelações, mas interpretação de sonhos é um outro tema, tá? E aí veio um salmo específico para mim. Aí eu lembro que no outro dia, no café da manhã, eu lembrei desse sonho, já anotei também, e eu li esse salmo e na hora eu pensei, não entendi nada, não entendi nada. Na verdade, o último versículo desse salmo teve uma revelação ali que eu grifei ele e falei, isso aqui eu vou usar, isso aqui é um recado de Deus, tenho certeza. E tá guardadinho. Então, no primeiro dia já tive revelação. No segundo dia, o bicho pegou. Gente, foi tenso. Começou com o meu marido, antes do horário da minha oração, meu marido com pesadelos, inquieto, resmungando, como se fosse querendo gritar ou chorar. Dava pra ver que ele estava muito sofrendo ali naquele pesadelo. Aí eu acordava ele, daqui a pouco de novo. E aí eu já perdi o sono, e daqui a pouco já estava na hora de acordar, despertou o celular, e eu já estava acordada, então eu levantei. E já perturbada, né, com aquele cenário ali, né, vendo que meu marido estava sofrendo algum tipo de ataque no sonho dele. E eu ali indo para o campo de batalha, ainda com medo, mas fui. Deus foi tirando aquele medo, fui me entregando ali, orei muito, li a Bíblia, enfim, fiz ali o nosso encontro. E aí voltei, depois da minha oração, nessa segunda madrugada, e não consegui adormecer de jeito nenhum, mas lutei ali e consegui. Mas quando eu consegui dormir, ele veio. Ele veio com tudo. Eu sofri um ataque muito forte, muito pesado, como há muito tempo eu não sofria. Sonhei com um inimigo, não vi a face dele, graças a Deus, e nunca vou ver, em nome de Jesus, que hoje eu estou lavada com o sangue de Jesus e Jesus habita em mim. Mas foi um ataque tipo, para com isso, senão vai vir algo pior por aí, sabe? Uma ameaça. Ele me prendeu assim na parede, bem no local lá em cima onde eu estava orando, ele pegou um cantinho ali. Assim, quando você sonha com o local onde você está, é muito difícil isso. Foi tão real, que parecia que era real mesmo. Então ele me imobilizou na parede, eu sentada no chão, ele me colocou no chão, sentada, imobilizada na parede, eu só conseguia mexer minhas pernas, eu via meu marido, que a porta do quarto estava aberta, eu via meu marido, e aí eu batia, eu não conseguia falar, não conseguia fazer nada, eu conseguia só mexer as pernas. Aí eu lembro que eu comecei a bater as pernas assim para fazer barulho, e para meu marido acordar e vir me ajudar, e meu marido não acordava. Aí de repente ele me soltou, quando ele me soltou meu marido chegou. Aí meu marido chegou, me abraçou, e aí eu falei, estamos sendo atacados. E ele me abraçou forte, e aí eu fui pro banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, gente, tudo revirado. Como se alguém com muita fúria, muita raiva tivesse passado por ali. Todos os cremes, tudo que tinha
de coisa na bancada do banheiro, tudo revirado, tudo bagunçado. Como se alguém tivesse com muita raiva, tivesse passado por ali e feito aquilo como um aviso. Para com isso, senão vai vir algo pior. Gente, foi um ataque que aí eu acordei perturbada. Imagina, no segundo dia só, gente, eu ainda não estava curada do meu medo. Então, no segundo dia, ele viu que eu estava me levantando e que isso que ele tinha plantado na minha mente iria sair, porque eu estava me conectando com algo muito maior que ele. Eu ainda estava com medo, então só que eu acordei com aquele medo e Deus soprou no meu ouvido: peça ajuda, você precisa de ajuda, você vai precisar de ajuda. E aí imediatamente veio na minha cabeça a minha mãe e uma amiga minha, que eu considero como irmã, a Grazi. Veio o nome das duas na minha cabeça e eu fiquei com aquilo, porque ainda era de madrugada, não tinha amanhecido, mas eu estava ali com o nome das duas. Acordei ainda lembrando daquilo, com o nome das duas. Aí mandei mensagem durante o dia para as duas, para minha mãe, contando o que aconteceu, e para minha irmã também, né, para minha amiga irmã também, e as duas começaram a interceder junto comigo. Aí no terceiro dia, eu tive ainda sonhos bem perturbadores, mas eu já estava vendo com outros olhos. Eu não estava mais com tanto medo, acordei tentando entender os recados, entender o que era, não estava mais com tanto medo. Aí do quarto dia em diante, gente, só paz no coração, só alegria. Eu lembro que eu até estranhei, porque até o terceiro dia, a terceira madrugada, eu ainda estava acordando com muito medo, né? Mas enfrentando e declarando: maior é aquele que habita em mim, maior é aquele que habita em mim. Deus está comigo e na presença dele nenhum mal prevalecerá. Então, e aí no quarto dia eu acordei de madrugada, eu lembro que foi uma paz que eu pensei: uai, cadê? Cadê o medo? Cadê aquilo que eu estava sentindo? Não tinha, gente, não tinha mais, tinha ido embora como mágica. Eu não estava sentindo medo nenhum. E aí eu fiz a oração, li a Bíblia e foi tão gostoso. E no outro dia, no mesmo dia, durante o dia, a minha amiga Grazi, né, essa minha irmã que estava intercedendo para mim, ela perguntou: como é que foi tua madrugada? Porque eu acordei às 3 e resolvi orar junto com você, rezar junto com você, porque ela é católica, né? Resolvi rezar junto com você às 3 da manhã. Eu falei: então tá aí, tá explicada a paz que eu senti. Porque, gente, a intercessão tem um poder absurdo. Por isso que existe o Ministério de Intercessão, e eu dou muito valor para isso, para a oração. Quem ora pelo outro está demonstrando um amor gigante, porque você está entrando na batalha junto com a pessoa. Você entrando na batalha pode sobrar para você também. Então não é: eu vou orar por você, não é só orar por você. Você está declarando: eu vou entrar nessa guerra com você, então pode respingar em mim. Então sabe que sempre que você orar pelo outro, você tem que estar muito bem fortalecido, porque se você estiver fraco, você vai cair junto. Ao invés de fortalecer o outro, vocês vão cair tudo junto. Então, a intercessão tem poder. E ela intercedeu, ela junto com a minha mãe, e aquilo ali foi o que espantou o inimigo, e ele desistiu e saiu correndo. Aí eu lembro que acho que foi no oitavo dia, eu já estava querendo mais, porque eu estava lá em cima, eu não tinha criado coragem ainda de descer as escadas aqui e vir aqui no quarto, onde é o quarto escritório, onde fica fechadinho e eu posso, né, geralmente durante o dia que eu oro, e aí eu louvo, e aí eu grito ali dentro, falo alto, e tô nem aí, pra que se eu vou acordar alguém, né? Então eu senti muita vontade de vir aqui pra baixo. Na noite já, antes de dormir, eu já senti: essa madrugada eu vou lá pra baixo. E aí eu vim aqui pra baixo e foi assim super tranquilo, aí eu consegui colocar um louvor e louvar a Deus, claro que não tão alto, porque de madrugada é um silêncio, gente, extremo. Você escuta até os pernilongos voando, assim, de tão quieto que é. E é por isso que é tão gostoso, porque você sente muito mais fácil a presença de Deus, você ouve muito mais fácil se Ele te falar. É muito bom. E aí, eu acho que foi no 11º dia, 11º dia, aconteceu algo lindo, lindo, que nunca tinha me acontecido. Eu já estava aqui, lá embaixo, né? E aí eu, todo dia acendendo a vela, e eu estava extremamente cansada, gente, extremamente cansada, exausta, de não dormir, né, direito há muitos dias. E aí eu lembro que nesse dia eu falei para Deus: Deus, eu não aguento, eu não tenho mais força, mas eu tô aqui firme no propósito. Então, me permita agora sentir a tua presença, forte a tua presença, para que isso renove as minhas forças. Comecei a pedir isso: Deus, me mostra a sua presença, me fortaleça com a sua presença, em nome de Jesus. E fui orando e orando e orando. E aí para você ouvir, você tem que ficar quieta, né? Não é só ficar falando. Aí eu silenciei e fiquei ali 1 minuto de silêncio para ver se eu ouvia alguma coisa. E aí não ouvia nada, não ouvia nada. Aí eu desisti. Tá, Deus não quer falar hoje, então vou dormir. Quando eu virei para apagar a vela, gente, a vela tava com uns 10 centímetros ou mais de altura, a chama dela. Gente, o que é isso? Aquilo, arrepiei de novo.
me arrepiei toda. E aí eu sentei na cadeira próxima à vela e eu fiquei olhando aquela vela toda arrepiada. Falei, obrigada a Deus, eu sei que é o Senhor. Sei que é o Senhor que veio aqui. Foi a forma que o Senhor, né, escolheu para vir aqui falar que é o Senhor. E fiquei olhando aquela vela, naquela chama enorme. E eu não conseguia parar de olhar para a chama. Eu lembrei da sarça lá de Moisés. Eu fui, e aí comecei a chorar. A presença dele estava tão forte ali, eu não queria sair daquilo ali. Eu não queria mais ir dormir. Já tinha dado meia hora que eu estava ali. Eu lembro que era 20 para as 4 que eu fui subir. Então eu fiquei uns 10 minutos olhando a vela, a chama ali. E aí depois ela foi diminuindo e aí ficou aquela chama normal de vela. E aí eu me acalmei e apaguei a vela, fui dormir numa paz tão grande. E foi como se Deus falasse assim, eu já respondi, já ouvi suas orações, agora descansa. Mas eu entendi que era por conta do dia, né? As orações daquele dia, que era para eu descansar naquela madrugada. Agora descansa até às 5 da manhã, porque o Theo acorda às 5, 5 e meia no máximo, então acho que dá muito pouco. E eu fui dormir. Aí vivi meu dia seguinte e tal. E aí no outro dia, eu ia acordar de novo, né? O despertador ia tocar, eu ia levantar. Mas quem disse que eu acordei? Gente, eu não consegui acordar. Foi algo sobrenatural. Nunca eu deixei de atender um despertador. Eu acordo com qualquer coisa. Se o despertador estiver só vibrando, só para vibrar, eu acordo, só com o barulhinho da vibração dele ali. E ele estava para tocar, e alto ainda, para eu não deixar de levantar. E simplesmente eu não acordei. Eu não lembro de despertador tocando, não lembro de eu desligando, eu não lembro de nada. Eu lembro que eu fui deitar na noite anterior, cansada, e preparada para acordar às 3, mas eu desmaiei. E acordei só às 5 da manhã com o Theo entrando no nosso quarto. Quando eu olhei no celular, era 5 da manhã, eu pensei, gente, eu orei? Eu acordei perdida. E aí eu fui lembrando, não acordei. E aí eu olhei, o despertador estava ativado, mas eu não lembro de eu ter desligado. Gente, foi assim, a única explicação que eu encontrei foi que Deus deu a ordem para eu descansar. E aí eu descansei naquela noite em que ele falou. No dia seguinte o dia foi muito tranquilo. E na outra noite eu descansei, eu apaguei, gente. Deus não permitiu eu levantar. Na hora eu tentei me sentir mal, me sentir culpada, mas eu tinha certeza que a culpa não era minha. Eu tinha certeza, eu estava ali em paz, que a culpa não era minha. E aí eu só agradeci, ok, Deus, obrigada, mas isso não quebra o meu propósito? E eu não senti que eu estava quebrando o propósito, então eu continuei, que aí faltavam só 2 dias, fiz os 2 últimos dias de propósito e ali eu encerrei domingo agora, esse propósito de 14 dias de orações na madrugada. Eu fiquei pensando muito se eu gravava esse vídeo ou não, e aí eu pensei, bom, eu oro, sempre antes de cada vídeo que eu gravo, eu oro para Deus colocar as palavras na minha boca, que se eu for falar algo que não é para sair da minha boca, que ele trave, que eu engasgue, que eu, enfim, faça qualquer coisa para aquela palavra não sair, que se ele permitir, eu gravar o vídeo é porque era para ser gravado. Então, se ele permitiu, é porque era para compartilhar isso. E é um tema que eu sei que nem todo mundo passa por isso, mas se você não passa por isso, saiba que existe sim o plano espiritual, existe guerra espiritual, batalha espiritual. E se você está passando por algum problema que parece não ter solução, que se arrasta, às vezes pode até ser espiritual. Às vezes está tudo bem, mas você está emperrando em alguma coisa e não vai. Às vezes pode ser espiritual. E tudo que nos ataca é responsabilidade nossa, a gente que abriu essas brechas. Então, uma brecha gigante que eu tenho que cuidar na minha vida é o medo. Esse medo era uma brecha, não era uma brecha, era uma porta escancarada para o inimigo entrar. Então, eu estava dando acesso, livre acesso ao inimigo para ele agir na minha vida através do meu medo. Então, por isso que Deus estava me chamando muito forte para eu, sabe, quebrar esse medo, para eu matar esse medo, porque isso ia atrapalhar muito a minha vida, a vida da minha família, a vida das pessoas à minha volta. Então, medo, o nosso pecado e o nosso medo são as brechas que o inimigo usa. Então, esse é o recado que Deus pediu até para eu dar nesse vídeo. O medo e os nossos pecados são as brechas que o inimigo usa para entrar na nossa vida. Se o inimigo entrou, é porque a gente deu permissão. Então, feche todas as brechas. O medo não é coisa de Deus. Pecado não é coisa de Deus. E pecado a gente peca todos os dias. Então, todos os dias a gente tem que se arrepender dos pecados que cometemos. Contou uma mentirinha, se arrependa imediatamente, peça perdão a Deus. Fez uma fofoquinha, peça perdão a Deus. Perdeu a paciência,
peça perdão a Deus, se arrependa. Tudo isso é pecado. Você perder o seu domínio próprio, você gritar, enfim, tudo aquilo que te afasta de Deus é pecado e o inimigo vai usar para entrar. É um convite para ele entrar. E cada vez que ele volta mais forte. Então a gente precisa cuidar muito com isso, gente. Muito, muito, muito. E é por isso que eu estava em dúvida se eu gravava esse vídeo ou não. Mas Deus permitiu. E glória a Deus por isso. Espero que tenha falado com alguém, de certa forma. E se você quiser vir falar comigo sobre isso, sobre esse assunto, sinta-se à vontade para me chamar lá no Instagram. Muita gente me chama por lá para conversar sobre o vídeo que eu posto aqui. Fiquem à vontade, tá? Que estou aberta para conversar com vocês sobre isso, tá bom? Se inscreve no canal, sempre esqueço de pedir isso. Se inscreve no canal, curte aqui esse vídeo para eu saber, né, se você gostou e também para o YouTube entregar para mais pessoas, tá? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.